Há muito tempo que a gente diz que Ponta Grossa é uma cidade diferente no cenário de diversos aspectos. E, felizmente, quando o assunto é coronavírus, Covid-19, nós continuamos mantendo essa diferença. Nós, na proporção de cidades do mesmo porte, estamos entre as menos afetadas pela doença. Mas isso não é uma questão de sorte, não é uma questão de acaso, não é uma questão de destino. É uma questão de protagonismo de lideranças. E entre essas principais lideranças de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais está a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Para falar sobre esse trabalho, eu recebo hoje o reitor, professor Miguel Sanches Neto. Miguel, prazer te receber, seja bem-vindo. Oi, Ana Cláudia, um prazer é todo meu, é sempre bom conversar com você e conversar sobre esse tema tão importante que é a Universidade Pública Brasileira. E olha, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, eu sou formada na UEPG, eu sou egressa, eu sou apaixonada pela UEPG, e é um momento em que a gente tem mais motivo para ter orgulho, né, Miguel? Tá fazendo a lição de casa direitinho. Pois é, as pessoas muitas vezes me perguntam, olha, a universidade está parada? Eu digo, não, as aulas presenciais estão suspensas, mas a universidade nunca trabalhou tanto. A gente está em várias frentes, né? Não só na questão do combate ao coronavírus, mas a universidade continua nas suas licitações, na sua parte administrativa, continua em pesquisas relacionadas a coronavírus. Ou seja, a universidade em si, a alma da universidade está mais viva do que nunca e as ações estão acontecendo, embora a gente esteja com o calendário suspenso por uma medida de precaução. Também você falava de Ponta Grossa ser diferente, de nós termos uma cidade que tem uma situação que a diferencia em vários aspectos, alguns até folclóricos. A nossa Rússia brasileira. Mas olha, veja uma coisa interessante, a primeira instituição estadual do Paraná a suspender as atividades, as aulas, foi a UEPG, no Paraná todo, e foi muito interessante porque só depois que a UEPG suspendeu é que o governador Ratinho suspendeu as atividades no ensino médio. Quer dizer, então a gente tem também um papel de liderança política, porque era um momento muito difícil, Ana Cláudia, em que as pessoas ficavam com medo. Suspendemos ou não suspendemos as aulas? E nós fizemos uma avaliação com um grupo técnico, com professores, com alunos, com pessoas que conhecem, que vivem a questão das pandemias, e o indicativo é que aquele era o momento para suspender, porque evitaria contaminações futuras. Um dos lugares em que há mais contaminação é no ambiente escolar, seja universitário ou não. Então, nós suspendemos, em seguida o governo do estado suspende, as particulares suspendem, e isso tudo tem reflexo na propagação ou não do vírus, no caso, na não propagação tão rápida do vírus. Nós estamos colhendo os bons frutos de medidas que, no momento em que foram tomadas, foram consideradas exageradas, né? Exato. A gente até passou por essa crítica e a minha resposta à época foi bastante clara. Eu prefiro ser exagerado a ser irresponsável, porque a gente só tinha essas duas opções. Porque se nós não tomássemos uma medida, e eu acredito que o prefeito passou pela mesma situação que a gente, se a gente não tomasse aquela medida incisiva, contundente naquele momento, o preço humano da decisão poderia ter sido muito maior, muito maior. Então, assim, claro, a gente reavalia semanalmente. Nós teremos agora um conselho universitário que vai rediscutir o nosso calendário, então a gente não pode deitar em berço esplêndido e achar que resolvemos o problema né, com aquela medida. Mas aquela medida, ela desencadeou inúmeras outras medidas, o famoso círculo virtuoso que se cria a partir de uma medida. Eu avalio, Miguel, que a posição do gestor, seja você como gestor da universidade, ou o prefeito, ou o governador, quer dizer, você está à frente de uma grande instituição, né, que envolve muitas vidas, né, envolve o destino de muitas pessoas. Não é um momento fácil, né? Para você ver, Ana Cláudia, a gente tem concentrado em 2 campi, um que é no centro, que é
bem concentrado mesmo, né, onde você fez jornalismo. Isso, e direito? E direito. E nós temos o campus em Uvaranas, que é um campus mais espaçoso. Nesses 2 espaços, nós temos 8.000 alunos e nós temos 3.000 funcionários, entre professores e agentes. Então, se há uma concentração humana, diferentemente, né, de muitas vezes empresas que têm 10 pessoas num lugar, 20 pessoas no outro, mas a nossa concentração é muito grande. Então, assim, ali seria um foco para a contaminação extremamente prejudicial se a gente não tivesse tomado aquela medida. É claro que agora nós já estamos com uma comissão constituída que está discutindo quais são as medidas do retorno das aulas presenciais. Daí você vai me perguntar, então vocês estão pensando em voltar às aulas presenciais? Nós não estamos pensando em voltar, mas nós temos que ter tudo organizado para que o dia que a pandemia, que a curva começar a ser descendente, que ela começar a cair, a gente começar a imaginar um cenário de retorno às aulas presenciais. Então, antecipando-se aos problemas, não que a gente acerte sempre, mas pelo menos a gente erra menos. Exatamente. Não, e vocês estão pensando em voltar às aulas? É evidente, vocês vão ter que voltar. Nós somos uma instituição de aulas, né? Uma hora ou outra vai ter que voltar, né? Eu sempre brinco assim, qual o produto nosso, né? Porque você vai na indústria, o que a indústria X faz? Essa faz caminhão, essa aqui faz, sei lá, faz embalagem, outra faz comida. Nosso produto é a formação. Exatamente. Então, assim, nós temos que estar preparados agora, num processo muito responsável, que vai ter críticas. Eu sempre brinco com a equipe, o gestor só tem uma opção, que é escolher de que lado que ele vai apanhar. Exatamente. Então, assim, vamos escolher de que lado que a gente vai apanhar e vamos tentar fazer aquilo que é o mais correto, aquilo que é o mais seguro para a comunidade. E vocês, como gestores da universidade, ainda têm uma preocupação a mais, né, Miguel? Eu imagino que é a questão do hospital de referência regional, né? Sim. Quer dizer, você tinha que afastar muita gente, que você tinha gente de outras cidades que você tinha que mandar embora para não, antes da contaminação, para não multiplicar tudo isso, e ao mesmo tempo você tinha que reunir gente que não pode parar de trabalhar. Foi uma logística muito diferente. Assim, só para quem está nos assistindo, nós temos alunos indígenas, nós temos alunos que moram na casa do estudante, que são de outros estados ou são de regiões muito distantes. E só para dar um exemplo, Santa Catarina fechou a fronteira com o Paraná. E nós tínhamos alunos do colégio agrícola que eram internos, que as famílias são de Santa Catarina. E daí? Então nós tivemos que montar carros, motoristas, nós entregamos uma por uma, nas suas casas, em segurança, né, com toda a segurança, porque o pai, quando ele matricula o seu filho numa instituição, ele, de uma certa forma, ele faz um contrato com o reitor, com a equipe, dizendo, olha, estou entregando meu filho para você, estou entregando essa pessoa para você. Então, você passa a ter essa responsabilidade que eu chamaria de familiar, não paternal, né, de familiar, de querer o melhor para aquelas pessoas que estão com você. Então, a gente mandou gente para Chapecó, a gente comprou passagem de ônibus quando havia ônibus, esvaziamos a universidade, né, de tal forma que a nossa comunidade pudesse passar aquele momento, que era um momento de instabilidade psicológica muito grande, e nada melhor no momento de instabilidade psicológica do que você estar junto com os seus. Né? E, ao mesmo tempo, como você disse, nós tivemos que fazer toda uma ginástica para adaptar os serviços do HU para a Covid-19. Hoje nós temos um andar só para a Covid-19, são 25 leitos clínicos, e são 10 UTIs novas, então são 35 leitos novos, que são destinados só para a Covid-19. Ao mesmo tempo que você cria uma ala, que é referência para a Covid-19, você cria um problema, porque você aumenta a possibilidade de contaminação daquele espaço hospitalar. Vamos pegar um hospital que não é referência em Covid,
ele tem menos possibilidade de contaminar os seus funcionários, seus agentes da saúde, os seus profissionais da saúde. Então, tivemos que fazer também todo um trabalho lá dentro do HU. Foi feito um sistema de barraca, o Exército foi parceiro, nós fomos a primeira instituição brasileira a fazer isso. Colocamos barracas no pátio do HU e toda a triagem dos possíveis contaminados eram feitas, todas as triagens eram feitas nessas barracas. Então, ele não entrava no hospital. Tá. Quando havia a confirmação de uma clínica, que ele apresentava as características de uma doença respiratória que pudesse ser a COVID, aí ele já ia direto para uma ala especial, para ele não se misturar com os demais pacientes e com os demais trabalhadores da saúde que estão no HU. Mesmo assim, é lógico que o profissional da saúde é aquele que está mais exposto à contaminação, porque ele está em contato direto. Nós temos todos os EPIs. Né? Saiu hoje, inclusive, uma notícia nacional. Nós conseguimos um apoio da Tetra Pak aqui. Fomos o único hospital do Paraná, de R$600 mil, que eles compraram luvas, máscaras, aquelas vestimentas de proteção, R$600 mil em equipamentos de segurança, para que os nossos profissionais tenham mais segurança. Mas é inevitável a contaminação, ela ocorre, e a gente também tomou um outro cuidado, a gente transformou o alojamento do Colégio Agrícola, que é dentro do campus, não sei se você conhece lá. Conheço, Transformamos o alojamento, que agora está vazio, porque nós devolvemos os meninos e as meninas para a casa dos pais, nós transformamos num alojamento para os profissionais da área da saúde. Olha que bacana, você veja, são os mínimos cuidados com o ser humano que estão fazendo a diferença, né, Miguel? Perfeito, porque veja só, ele trabalha ali ou trabalha ali em outro hospital, mas ele não quer voltar para casa, por quê? Porque ele tem um pai idoso, tem uma mãe idosa, tem criança, ele não quer expor a família dele a uma contaminação. Então, nós temos lá um alojamento, tudo organizadinho, ele faz todas as refeições no nosso hospital, ele tem um lugar para dormir, tem chuveiro, tem armário. É claro, não é um hotel de luxo, é um alojamento que está sendo utilizado por aqueles profissionais que têm medo de, eventualmente contaminado, poder contaminar os seus entes queridos. Você veja só aí o quanto você ganha na saúde emocional desse profissional. Exato. Quer dizer, se ele tinha essa preocupação, agora ele não tem mais. Então, quer dizer, ele pode dedicar mais tempo e mais atenção para o paciente. Exatamente. E não fica com aquela sensação de que ele está indo para casa com um vírus que poderá contaminar sua criança, a sua mãe, o seu avô. Enfim, foram várias medidas que a universidade tomou no sentido, então, como eu disse, de proteger a nossa população de estudantes, são 8 mil estudantes, né, e de proteger também a nossa população de professores e servidores, que são mais 3 mil. E com isso, protegendo a população de toda a região dos Campos Gerais. Com certeza, além de prestar o serviço a toda a população dos Campos Gerais. O interessante, Ana Cláudia, das unidades Covid, das unidades referências Covid, é que se uma outra região do Paraná precisar de leito e nós tivermos leitos disponíveis, poderão usar. E se outra região tiver disponível e nós precisarmos, nós também poderemos usar. Né? Então, assim, foi pensado muito num princípio da solidariedade. Né? Não é assim, cada um cuidando apenas da sua cidade, do seu bairro, da sua região, mas é a ideia de que, numa pandemia, todos estamos juntos. Para o bem e para o mal. E tem que ser, né? Esse nosso papo está muito bom, a gente pode continuar mais um bloco? Claro. Então, você não sai daí, é um instante só e eu já volto.